Se identifica como Tiago o quê? Servo de Deus, e aqui é doulos, é o escravo. Como escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estamos diante de um servo obediente, de um servo humilde, que apesar de ter uma posição de autoridade, de destaque da igreja, se coloca como um escravo, um servo desse Deus a quem ele serve. Então já sabemos quem foi que escreveu. A questão é agora para quem ele escreveu e por que escreveu. Nós vamos ver que o texto nos favorece quando diz que esta carta foi escrita, pode voltar, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, o texto nos diz que ele escreveu esta carta para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quando você fala, e nós ouvimos falar sobre 12 tribos, você liga ao quê? A Israel, ao povo de Israel, as 12 tribos do Antigo Testamento, o povo de Israel. Mas quando ele fala das 12 tribos da dispersão, ele tanto está se referindo a todos nós crentes, dispersos nesse mundo, mas aqui em mente, especialmente, aos cristãos judeus que foram dispersos por causa da perseguição do cristianismo, ao cristianismo. Nós nos lembramos, por exemplo, o que aconteceu depois da morte de Estevão, em Atos capítulo 11. Quando ali em Pentecoste muitos se converteram, em Jerusalém houveram muitos que se converteram, mas num determinado momento, por causa da perseguição àqueles cristãos, eles então foram dispersos. Então, esta palavra, esta carta está sendo escrita para os judeus que foram dispersos por todo o Império Romano, aqueles que se converteram ao cristianismo, que eram o verdadeiro Israel de Deus. Crentes que, à luz da carta, estavam passando por muitas provações, fruto de muitas perseguições, fruto de terem abandonado seus lares, de terem perdido seus empregos, crentes que estavam sendo provados em muitas áreas. Aparentemente, à luz da carta, esses destinatários eram em sua maioria pessoas pobres, pessoas que haviam perdido seus bens. Nós vemos também na carta que esses crentes eram em sua maioria crentes imaturos, que estavam faltando praticar a fé que eles diziam crer. Havia no meio desses crentes disputas amargas, pelo que a carta nos ensina. Crentes que estavam impacientes com as provações, murmurando, falando mal uns dos outros. Crentes que haviam compreendido erroneamente o ensino acerca da justificação pela fé, ao passo que Tiago precisa então instruí-los e mostrar que a verdadeira fé é evidenciada nas obras. Mostra em tudo isso o que ele escreveu em sua carta, que ele tinha um propósito em mente, e ele conhecia a realidade desses destinatários. Então ele conhecia sim. Esta carta foi provavelmente a primeira carta escrita no Novo Testamento. Provavelmente ela foi a primeira, antes de qualquer outra. E ela tinha um propósito. Qual era o propósito desta carta, pastor? E me parece que quando ele fala assim, saudações, ele aqui está resumindo o propósito, o objetivo da carta. Tiago está escrevendo, irmãos, para saudar, sim, mas para aliviar o sofrimento daqueles primeiros cristãos. Ele queria estender a sua ajuda,
o seu cuidado pastoral àqueles que estavam longe. Por isso que isso vai ser um caminhar muito gostoso aqui em nossas vidas. Porque à medida que hoje também estamos sofrendo e passando por muitas lutas, Tiago tinha o objetivo de aliviar aqueles irmãos e de encorajá-los, assim como nós também seremos aliviados e encorajados em meio às nossas lutas e às nossas dificuldades. E ele procura fazer isso basicamente de duas formas, duas questões relacionadas à fé, onde ele vai querer mostrar para aqueles irmãos, ele vai provar que a nossa fé através da prática das boas obras, ou seja, que nós precisamos provar a nossa fé em meio à prática das boas obras, que não é simplesmente dizer que eu sou um crente e não viver e não praticar. O Dr. Joel Bick diz que o grande tema desta carta se refere entre a diferença da verdadeira religião e da falsa religião, que é a implicação clara aqui entre professar e viver aquilo. Por isso que o tema da nossa série é Tiago, e a gente cita a epístola quando diz: uma fé sem obras é morta. Nós vamos entender melhor o que é isso. Mas está relacionado entre uma religião verdadeira e uma falsa, entre uma fé verdadeira e uma fé fingida. Nós somos salvos pela graça, sim, mas Tiago vai mostrar que aqueles que foram salvos pela graça precisam viver esta fé e demonstrar por meio das obras. Ele vai também nos mostrar e nos desafiar a perceber, a orar, a buscar orientações para que esta fé verdadeira que nós temos possa estar impactando as pessoas que estão à nossa volta. É a ideia de que à medida que nós vivemos esta verdadeira fé, ela impacta as pessoas que estão à nossa volta. Então, tanto você vai ser desafiado a discernir acerca da verdadeira fé, como você vai ser desafiado a colocar em prática esta fé verdadeira, e as pessoas que estão à sua volta, não somente a sua vida, será transformada e impactada. Por isso, meu irmão, ele vai escrever a sua carta, como diria o pastor John MacArthur, aplicando alguns testes à nossa fé. É como se tivéssemos assim: olha, vamos passar hoje pelo teste da provação. E nós vamos ver como nós estamos lidando com a provação. E então, à luz do teste da provação, nós poderemos ver se a nossa fé é de fato verdadeira ou é uma fé fingida. Ele vai começar a sua carta, irmãos, após se apresentar, tratando do assunto que aqueles irmãos estavam enfrentando, sim, as provações. Então, o primeiro teste está relacionado às provações. Se você voltar, Rafael, nós teremos então o nosso tema de hoje, e na verdade eu vou estar aplicando sempre uma palavra, não é, a esse teste, e hoje é as provações. Nós vamos ver que do verso 2 ao verso 12, ele vai abordar a questão de como nós devemos lidar com as provações em nossas vidas. E nós então poderemos ver se de fato a nossa fé é verdadeira ou não, e refletir sobre isso, refletindo a maneira como nós estamos lidando com as provações em nossas vidas. E então ele vai nos desafiar a refletir à luz de 3 verdades. Se realmente nós estamos fazendo isso, aquilo, esta outra coisa no meio das provações, ou se nós não estamos fazendo. Vamos então aplicar esse teste da provação, das provações à nossa vida e à nossa fé, e tentarmos sair daqui hoje refletindo acerca da genuína fé, da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo, de um crente genuíno, se realmente nós somos. Então, a primeira verdade
que Tiago está nos desafiando é que, se realmente você tem uma fé verdadeira, quando você vai lidar e aplicar esta fé nas provações, se esta fé é verdadeira, você vai se alegrar nas provações. Olha o que é que ele diz. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. De maneira pastoral, ele se dirige àqueles meus irmãos. E ele pede então para que esses irmãos, diz aqui o nosso texto, a nossa tradução, tende por motivo de toda alegria. A NVI e outras traduções traz a expressão considerem motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque esta expressão considerem é um imperativo, ou seja, ele está dando uma ordem. E esta expressão considerem é uma expressão que aborda, meus irmãos, como nós pensamos e não como nós sentimos, como nós nos sentimos. Entenda. Muitos já leram esse texto, talvez, e pensam que passar com alegria pelas provações é você acabou de descobrir que você está com câncer. E aí você vai fazer o quê? Ei, irmãos, estou com câncer, glória a Deus. Não é sobre este sentimento. Sabe por quê? Porque quando notícias ruins, difíceis, chegam até nós choramos, nós nos entristecemos. Isso está ligado ao sentimento. E aqui o que ele está pedindo para que a gente considerar é a maneira como nós estamos pensando, não é simplesmente colocar um sorriso no rosto. Eu gosto muito de João capítulo 11, quando o Senhor Jesus vai se encontrar com Marta e Maria, que acabaram de perder o seu irmão. E quando Jesus encontra-se com elas, elas estão chorando, e Jesus diz: bota um sorriso no rosto, mulher. É isso que ele faz? Não. Ele vai confortar elas. Ele vai o quê? Ele vai chorar com elas. Então o que o texto está dizendo não é como nós expressamos os nossos sentimentos em meio às provações, como se colocássemos um sorriso no rosto. Não, mas é a maneira como nós pensamos acerca das provações, a maneira como nós estamos considerando aquilo que nós estamos enfrentando. Segundo o texto bíblico, estas provações são as mais variadas. Existem provações de todos os tipos. É interessante porque esta expressão várias aqui é uma palavra que significa diversas cores. As provações são assim. Algumas são mais rosadas, azul celestes, outras são cinzas, negras, muito mais dolorosas. Mas elas são variadas. O que Tiago está querendo dizer aqui é que existem provações de todos os tipos. E eu acho isso fantástico, irmãos, porque hoje muitos pregam um evangelho que dizem que, na verdade, as provações, o sofrimento, as dificuldades não fazem parte da vida dos crentes. Isso é uma mentira, meus irmãos. O que Tiago está mostrando aqui é sim, as provações que está ligada ao sofrimento, a dificuldades, vai fazer parte da vida do cristão. O que diferencia um crente do não crente não é porque um passa por dificuldades e o outro está isento daquilo. Não, mas é como eles reagem. É como eles consideram estas provações. Não é a isenção delas, é como um crente verdadeiro,
está considerando, pensando acerca das provações, de maneira que ele está se alegrando, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Meus irmãos, nenhum crente recebeu garantia nenhuma de que viveria uma vida tranquila, sem problemas. A verdade é que todos nós passamos por dores, por lutas, por sofrimentos de vários tipos. No versículo de número 3, ele diz assim, acompanhe: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, quando enfrentamos provações, na verdade, aquilo está produzindo em nossa vida perseverança. Você sabe o que é perseverança, meus irmãos? Perseverança aqui é a capacidade de você continuar crendo em Deus, mesmo quando tudo está errado, quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão difíceis ao seu redor, mesmo que você não entenda, você continua confiando e caminhando, e caminhando, e caminhando. As provações estão produzindo nos filhos de Deus perseverança. Só existe uma maneira de você aprender sobre isso. É à medida que a sua fé é provada. Tiago diz que esta fé vai ser confirmada e que as provações vão produzir perseverança, porque a nossa fé está sendo provada. É interessante porque o termo grego aqui para provar é a expressão grega dokimazo, que é a expressão usada para apuração de metais. Pense na pessoa do ourives, daquele homem que trabalha com ouro, que precisa aquecer aquele ouro em uma fornalha ardendo, para que então aquele ouro seja depurado, para que os materiais impuros possam ser retirados daquele ouro, e aquele ouro então possa desfrutar de pureza. Sabe o que é que Tiago está dizendo? É que as provações da nossa vida são como fornalhas que servem para tirar a impureza da nossa fé. Então Tiago está mostrando, existe sim um benefício glorioso nas provações, porque a sua fé está sendo testada, a sua fé vai se mostrar genuína, a sua fé está sendo purificada, à medida que você está sendo provado. Então, para que você não duvide que existe algo benéfico nisso, lembre-se, à medida que Deus vem provando a nossa fé, Ele está produzindo em nós perseverança. Mas Ele diz outra coisa no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ou seja, que não nos falte nada. Ao contrário do que normalmente nós podemos falar, e isto é errôneo, não é a tribulação ou a provação que vai nos conduzir à maturidade descrita aqui. Mas se você perceber bem à luz do texto, é a perseverança no Senhor que irá nos conduzir à maturidade. Abra para mim, por favor, em Romanos capítulo 5, versos do 3 ao 5. Paulo diz assim, Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. O que é que Tiago está nos mostrando? Que o alvo de Deus é a perfeição. Então, à medida que a nossa fé é provada, à medida que essa fé está sendo provada, ela se mostra uma fé verdadeira, genuína. Isso está gerando em nossos corações perseverança. E esta perseverança está nos conduzindo a uma maturidade, que Paulo descreve aqui, Tiago descreve aqui como, com expressões perfeitos, íntegros, em nada deficientes. É a descrição de um crente maduro. E é interessante imaginar que Deus está trabalhando em nossas vidas por meio das provações para que sejamos crentes perfeitos. E aí você diz: glória a Deus, pastor. Mas ao mesmo tempo se lembre, esta perfeição nunca acontecerá nesta vida, de maneira que nós passaremos todos os dias da nossa vida, em meio às provações, em meio à perseverança e em meio a esse trabalhar de Deus em nossas vidas. Apesar de nós não alcançarmos esta perfeição nesta vida, Deus, Ele quer que sejamos perfeitos, e Deus vai continuar nos forjando rumo à perfeição. Ou seja, as provações, os sofrimentos, as tribulações vão continuar presentes em nossas vidas. Mas o que Tiago está dizendo é: considerem, pensem acerca de todas as provações. Isso não é um sentimento, esse se alegrar qualquer. É você saber que por trás de tudo isso existe um Deus que está produzindo perseverança, que está provando a sua fé, que está trabalhando em sua vida para que você seja um crente íntegro, maduro, em nada deficiente, um crente perfeito. Então, você olha para as provações, contempla o poder de Deus por trás delas e se alegra. Você tem se provado ser um crente genuíno, verdadeiro. A sua fé de fato é verdadeira, meu irmão, em meio às provações. Você tem o hábito de, em meio às provações, ficar murmurando. Você tem o hábito de querer questionar a Deus e os seus propósitos. Você fica indagando por um acaso: Deus, por que isso? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Isso são perguntas frequentes em sua vida. Se isso são perguntas frequentes em sua vida, meu irmão, deixe de perguntar a Deus o porquê das coisas. Deixe de ficar perguntando a Deus por que está acontecendo isso na sua vida. A palavra de Deus revelada nos ensina que quando nós estamos sendo provados, meus irmãos, nós não precisamos perguntar a Deus o porquê daquelas coisas. O que nós precisamos é guardar em nossos corações o para quê destas coisas. E o para quê das provações é que Deus está forjando a nossa fé, está forjando o nosso caráter, está nos conduzindo à perseverança, está nos conduzindo à glória. Ele está nos forjando, nos aperfeiçoando para sermos crentes íntegros, justos, crentes perfeitos, crentes cheios de maturidade. De maneira que, se você excluir essas provações, o que seríamos? Como seria a nossa fé? Por isso que a partir de hoje você passa a lidar com as provações de maneira diferente. Que a partir de hoje você olhe para as provações. Não é que você não vai chorar no meio do luto, não é que você não vai se entristecer no meio de uma perda. Você vai olhar para as provações. E quando você olhar para as provações, em vez de murmurar, reclamar, ficar amargo, você vai se alegrar intensamente. Essa alegria é a confiança segura
na soberania de Deus. É a alegria de que Deus está no controle. É a alegria de que Deus sabe o que está fazendo. De que Deus sabe para onde está nos levando. E então nós temos o dever, não é opção, de nos alegrarmos em meio às várias provações da nossa fé. Que o bom Deus nos ajude. No segundo momento, ele vai mostrar que em meio às provações, nós precisamos orar por sabedoria. Ele usa um outro imperativo, dando uma ordem para que nós venhássemos a pedir a Deus sabedoria. Mas talvez você diga, pastor, o que é que isso tem a ver com o que ele estava falando? Vamos entender. Versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. O alvo de Deus para a nossa vida é o quê? É a maturidade cristã. Mas à medida que nós estamos sendo provados, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para compreender, ou para que Ele possa nos mostrar o que Ele está fazendo, para que Ele possa, nos mostrar a maneira como Ele está agindo em nossas vidas. Sem sabedoria, talvez você não consiga discernir as provações que você está enfrentando. Por isso aqui há esta ligação, onde você está passando por estas provações, Ele está lhe conduzindo à maturidade, mas você então precisa pedir a Deus sabedoria, para que Deus então possa, de certa maneira, trazer a orientação, o discernimento acerca das provações que você está enfrentando. Quando você pensa em sabedoria, e eu aplico aqui esta sabedoria, a sabedoria humana, pense na nossa sabedoria como homens. A nossa sabedoria, ela cresce através de 3 fatores. Ela cresce através do conhecimento, da perspectiva e da experiência. E se você pegar conhecimento, perspectiva e experiência, que é como essa sabedoria humana vai crescer e desenvolver, nós vamos ver que ela é muito limitada. É muito limitada. E quando você compara esta sabedoria à sabedoria de Deus, ela é pífia. Por quê? Pensando no conhecimento, quando passamos por testes, por provações, que não sabemos tudo o que está acontecendo, nos falta ali o quê? Conhecimento. Nós passamos por lutas às vezes que nós não sabemos tudo o que está acontecendo ali, e nos falta este conhecimento, que em Deus este conhecimento é pleno. Se fôssemos abordar a perspectiva da nossa sabedoria, nós passamos por lutas e por provações onde nós não estamos tendo a visão ampla da coisa. Nós não conseguimos enxergar a situação por todos os ângulos. A nossa perspectiva é limitada, enquanto as perspectivas de Deus são amplas, são, perfeitas. Ele sabe de tudo, Ele consegue contemplar tudo. E a nossa é muito limitada. Quando você olha para as experiências, tem provações que nós estamos passando que nós não sabemos nem o que fazer. E o nosso bom Deus, por meio do seu Filho, Ele tem uma perspectiva eterna, mas também Ele experimentou todo tipo de teste, de provações, de lutas, e prevaleceu sobre todas elas. Ou seja, o nosso conhecimento, a nossa perspectiva e as nossas experiências são limitadas. Mas existe um Deus cujo conhecimento, a perspectiva e as experiências são
abundantemente maiores do que tudo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Esta é uma promessa encorajadora para as nossas vidas, irmãos. Que promessa encorajadora! Saber que Deus dá generosamente esta sabedoria, sem questionar, sem hesitar, sem discriminações. O Deus do universo, o Senhor da história, Ele está dizendo: olha, peçam sabedoria, que eu vou generosamente conceder a vocês. Nós devemos pedir a Deus. Meu irmão, quando você estiver passando por uma provação, por uma luta, muitas vezes nós só estamos pedindo a Deus para que aquela luta passe. Não é essa a nossa oração. A gente tem que dizer assim: Deus, me ajuda a entender o que está acontecendo, me ajuda a discernir a tua vontade, e Deus vai conceder a nós sabedoria para enfrentarmos aquela provação que tanto nos entristece, ou melhor, que tanto nos aflige. Mas como pedir essa sabedoria de qualquer jeito? Ô Deus, dá sabedoria aí para eu discernir aqui as coisas, que o negócio está difícil. Existe uma maneira correta de pedir esta sabedoria. Versículo 6 é claro, quando diz assim: peça, porém, como? Com fé. Ou seja, nós devemos pedir a Deus esta sabedoria, crendo que o Deus que é detentor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, Ele de fato concede sabedoria aos seus filhos. Nós precisamos então confiar nisso, precisamos crer nisso, e de fato pedir esta sabedoria, crendo que Deus a concede. Esta é a maneira correta e agradável. Mas existe uma outra maneira que talvez muitos de nós estamos fazendo e nos portando. Ele diz: olha, peça, porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se por um lado existe aquele que pede com fé sem duvidar, existe outros que pedem de maneira duvidosa. Será que Deus vai me dar mesmo esta sabedoria? Eu acho que não vai não, eu acho que Ele não está muito preocupado comigo, talvez, eu acho que... Eu vou pedir, mas eu já sei que não vai, eu não vou entender isso. Ele dá três exemplos para comparar um homem que ora a Deus duvidando com estas coisas. Se você observar, primeiro ele compara este homem que ora duvidando como as ondas do mar. Uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade. Uma pessoa que ora está animada e outra hora está desanimada. Uma pessoa que ora é muito otimista e ora é pessimista. Que ora está no alto, tem dias fervorosos, outros dias está abatido. Uma pessoa que pede a Deus sabedoria duvidando é semelhante a uma onda do mar. Vai e volta, e não crê. Oscila entre a fé e a incredulidade. Depois ele também fala de um homem que tem aqui, um homem que duvida. Na verdade, assim, a expressão aqui significa duas mentes. Duvidando é uma pessoa que tem duas mentes. É uma pessoa dividida entre duas mentes. Ou seja, é como se um lado dele, um lado da sua mente dissesse assim: vamos pedir, vamos ter fé.
Ao outro lado da mente dele diz: não creia nisso não faça isso. Ora ele diz sim, outra hora ele diz não. É uma pessoa dividida. O outro exemplo que ele dá é uma pessoa a que ele usa de ânimo dobre. E esta ideia aqui, a palavra grega para dobre, significa duas almas. É um homem então que está dividido. É como se a sua alma estivesse dividida. Ele quer andar em dois caminhos, ele quer servir a dois senhores. Isso não pode. Então, Tiago está dizendo, em meio a estas provações, vocês precisam pedir a Deus sabedoria para passar por elas, mas peçam com fé, sem duvidar. Porque se vocês fazem duvidando, vocês vão ser como a onda do mar, como um homem que tem duas mentes, um homem de ânimo dobre. E qual é o resultado desta incredulidade? Tiago fala: o fracasso da oração, a inconstância espiritual. Isso é claro no texto. Então, não há, irmãos, como passarmos pelas provações sem pedir a Deus sabedoria. Um crente que desfruta de uma fé genuína, verdadeira, então somente esse seria um crente, ele tem esse entendimento, não somente de se alegrar nas provações, mas de que quando está passando por elas, ele deve pedir a Deus com fé, em nada duvidando, sabedoria de Deus, para enfrentar toda aquela situação. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem pedido a Deus sabedoria? Talvez você esteja passando por muitas lutas, por muitas dificuldades. Talvez você esteja sendo provado em muitas áreas. E você às vezes está questionando muito a Deus, tentando, fazer as coisas do seu jeito, caminhar da sua forma. Mas você precisa parar. Você precisa dar um tempo. Você precisa se curvar diante do Senhor e da sua grandeza. Você precisa clamar a Ele como um filho aflito, desesperado, angustiado por um Pai bondoso, amoroso e generoso, e clamar a esse Deus: Deus, dai-me sabedoria, Pai. Dai-me sabedoria para passar por estas provas. Dai-me sabedoria. E eu creio que o Senhor é poderoso para me confiar isso. E peça a Ele sem nada duvidar. Mas não é assim que muitos fazem. Muitos têm buscado esta sabedoria de maneira que tem desagradado a Deus. É uma busca sem confiança. Eu estou passando por esta prova, vou pedir a Deus sabedoria. Deus, me dê a sabedoria aí. Não há confiança. Não há verdadeiramente confiança de que Deus é generoso para conceder. Eu quero ler para vocês a citação desse pastor Howard Foss, quando ele fala acerca desta dúvida, e ele diz algo interessante para a gente. Ele diz assim: o que duvida é como uma onda agitada pelo vento, e foi isso que Tiago disse, para lá e para cá, para cima e para baixo, para frente e para trás, ao sabor do vento. Como um navio desorientado, como um homem sem direção e sem controle. Você conhece alguém assim? Ele pergunta. De um jeito hoje, de outro amanhã, ontem por cima, hoje por baixo, à mercê das mais variadas circunstâncias. Porque esse alguém não tem a sua vida ancorada na palavra de Deus e não busca a direção do Espírito de Deus. E olha o que ele diz: Deus não responde a alguém assim. Isso não ocorre por causa de uma falha no caráter de Deus ou uma falta de desejo da parte dele, mas é a consequência de uma falha daquele que pede. O que ele está querendo dizer, em suma,
é que se você não tem desfrutado de sabedoria em meio às suas muitas provações, a culpa não é de Deus, é sua. Porque você não está pedindo com fé e em nada duvidando. Até quando seremos como um barco assolado pelas ondas em meio às provações, nos sentindo perdidos e desorientados? Não. Deus está dizendo: peçam. E Ele generosamente concede aos seus filhos. Então, em meio a toda esta provação, a sua vida poderá estar ancorada na palavra de Deus, ancorada em Deus, e não mais sendo agitado para um lado e para o outro. Peça a Deus sabedoria em meio às provações. É isso que um crente realmente fará em meio às provações. E então, por último, ele vai falar acerca da pobreza e da riqueza. E mais uma vez a gente vai se questionar aqui: peraí, pastor, eu agora já até entendi porque ele vai falar da sabedoria em meio às provações. Mas o que é que tem a ver a pobreza e a riqueza com o tema que ele está tratando aqui? E você vai perceber que o desejo de Tiago é mostrar que por trás da riqueza e da pobreza, se não tomarmos cuidado com elas, nós então sofremos além do que deveríamos, por pensar erroneamente acerca da pobreza e da riqueza. Então, quando nós estamos passando por provações, nós precisamos superar tanto a riqueza como a pobreza, e vamos entender melhor o que é isso. Olha o que é que ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se da sua dignidade. Quando ele fala do homem de condição humilde, ele não está falando aqui de alguém que é humilde de coração, não é uma coisa assim da alma, não. Aqui realmente de condição humilde é o irmãozinho economicamente pobre, que na verdade representava aqui a maioria dos judeus dispersos, que haviam perdido os seus bens, que haviam deixado suas casas para poder fugir da perseguição. Muitos deles já tinham desfrutado até de uma vida boa, porque os judeus viviam bem, mas agora estão passando por situações difíceis. Bens confiscados, saíram de suas casas, deixaram tudo aquilo para trás, fugiram. Então havia muitos pobres realmente em meio a essa dispersão de judeus cristãos. E então o que é que Tiago está dizendo? Ô irmãozinho, você que é pobre, você que perdeu todas as suas coisas, todos os seus bens, você que está passando por muita dificuldade, na verdade você tem que se orgulhar da sua dignidade. Esta é a ideia do texto. Como assim? A expressão grega que ele usa, relacionada aqui à glória, quando nós lemos assim: irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. É a ideia de, olha, você precisa se orgulhar da sua dignidade. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ah, querido irmão, sabe o que é que ele está querendo dizer com isso? É que até mesmo o cristão mais pobre deste mundo, ele tem uma alta posição como filho de Deus. Ele tem uma alta posição como alguém que faz parte da família de Deus. Ele pode ser considerado por muitos como a escória deste mundo, mas aos olhos do mundo ele pode ser esta escória, mas aos olhos de Deus ele é exaltado por meio do seu Filho. Muitos podem passar por fome
nesta vida, mas eles já desfrutaram do pão da vida. Esses daqui, eles podem estar passando por sede, mas eles já beberam da água da vida que é Cristo. Eles podem ser pobres dos seus bens materiais, mas eles são ricos diante de Deus, com uma herança incalculável reservado para eles. Eles podem ser deixados de lado pelos homens desse mundo, mas eles são recebidos por Deus em sua presença e viverão com esse Deus por toda a sua vida. Eles podem não ter casa nesta terra, mas eles têm uma morada celestial, meus irmãos. É isso que Tiago está dizendo. Você, crente, quando está passando por uma provação, e às vezes você está passando por um momento de pobreza, em vez de você ser questionado, a ficar olhando para o outro, murmurando, questionando a Deus por causa da sua luta financeira, glorie-se no Senhor. Sabe por quê? Porque nós podemos não ter carro, casa, plano de saúde, nós não podemos ser muita coisa nesse mundo, mas nós somos filhos de Deus. Então ele diz aos pobres, em vez de ficar olhando para esta pobreza, orgulhem-se na dignidade de vocês. Orgulhem-se no fato de vocês fazerem parte desta família, de vocês serem filhos de Deus. Serem filhos de Deus. É quando ele vai dizer o outro lado da moeda. Abra para mim, por favor, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 6. Diz assim, olha: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que de acordo com sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma esperança viva através da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para obter uma herança que é imperecível, imaculada, que não desaparecerá, reservada nos céus para vocês, que são protegidos pelo poder de Deus através da fé, para uma salvação pronta para ser revelada de última vez. Nisso você se alegra muito, mesmo que agora, por um tempo, se necessário, você tenha se afligido pelas várias provações. Pedro lembra também aos seus leitores, que também eram para as muitas igrejas, dizendo: olha, agora é necessário passar por isso. É necessário passar por essas provações, mas lembrem-se, existe uma herança grandiosa e gloriosa reservada para vocês. Por isso, aqueles que estão passando por problemas nessa área, precisam superar este momento, lembrando-se da dignidade que eles têm em Deus. É quando ele dá o outro exemplo, agora do rico. Existem outros textos que eu gostaria de ler, mas não teremos tempo. Mas ele agora dá o outro exemplo. E o rico na sua insignificância, ou seja, se o pobre vai se gloriar, se orgulhar na sua dignidade, o rico precisa, não é, se gloriar na sua insignificância. Como assim, pastor? Olha o que é que ele diz: porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em todos os seus caminhos. Entenda aqui qual é a ideia. A ideia é de um crente que ele é materialmente abastado. Ele, financeiramente, ele vive muito bem, ele é muito abençoado, ele é um homem rico. E este irmãozinho rico, quando vier as provações, ele precisa se lembrar da natureza transitória desses seus bens. Ele não pode achar que a sua confiança está de fato nesses bens que ele tem. Porque segundo Tiago, ele faz a ilustração da erva do campo.
Lá em Israel era comum nascer uma plantinha bonita, não é, com o orvalho da manhã. Muitas vezes ali as pessoas amanheciam um dia e tinham aquelas flores bonitas que nasciam sobre a grama. Mas conta-se que ali depois de 2, 3 dias, essas flores secavam-se, murchavam, de maneira que as donas de casa passavam catando aquelas folhas, aquelas flores secas, para usar nos seus fogos, nos seus fogareiros, para aquecer a sua comida e fazer a sua comida. Era algo que era muito passageiro, algo de uma beleza maravilhosa naquele momento, mas que depois se passava. Então, os crentes, às vezes, eles têm tendências naturais a confiar nas coisas materiais. E aqui Tiago está dando uma atenção especial ao perigo das riquezas. Ao perigo das riquezas, o perigo de confiar nelas. E ele dá esse exemplo de um sol que nasce, que seca aquela flor bonita e que depois desaparece. Eu gosto muito do que este comentarista nos ensina. O pastor John MacArthur, ele diz algo interessantíssimo, e presta atenção. Nesse ponto, os ricos e os pobres são exatamente iguais. Olha, nem os bens materiais, nem a falta deles tem qualquer consequência última. O que é importante é um relacionamento de confiança com o Senhor, que mostra a todos os seus filhos uma riqueza espiritual que nunca diminui ou deixa de satisfazer. E ele continua: a fé em Cristo para suprir suas necessidades eleva o crente humilde além de suas provações à grande altura de uma posição no reino eterno de Cristo, onde, como filho de Deus, ele é rico e pode alegrar-se e se gabar. A fé em Cristo faz uma coisa igualmente abençoadora para o rico crente, cujas riquezas são temporárias. Enche-o de espírito de humildade e verdadeira humildade. Assim como o irmão pobre esquece toda a sua pobreza terrena, o irmão rico esquece de todas as suas riquezas terrenas. Os dois são iguais pela fé em Cristo. Vocês estão entendendo por quê? Que nesse contexto ele vai falar de um irmão rico e de um irmão pobre. É para mostrar que quando alguém perde um ente querido, não é a riqueza que vai consolar aquela pessoa. Quando você está enfermo, quando você passa por uma traição de um amigo, quando você é injustiçado, o dinheiro não vai te comprar paz de espírito, o dinheiro não vai poder diminuir a tua dor. As provações são o grande equalizador, levando todos os filhos de Deus a depender dele. Na pobreza, dependa dele. Na riqueza, depende dele. O pobre, orgulhe-se da sua dignidade como filho de Deus. O rico, humilhe-se a sua insignificância, porque na verdade você depende de Deus. A riqueza não aproxima de Deus, nem a pobreza o afasta. Nós precisamos saber lidar direito, tanto com a pobreza como com a riqueza. Tem tanta hoje gente perdendo aí a cabeça, porque estão passando por momentos difíceis em suas finanças. Irmãos, precisamos refletir sobre a riqueza e sobre a pobreza. Refletir sobre estas palavras. E é interessante porque ele conclui
esse pensamento acerca das provações, conduzindo exatamente depois desta riqueza e desta pobreza, ele nos conduz a um pensamento eterno, de glória e de recompensa eterna. Porque o versículo 12 diz, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Macários, abençoado, é a mesma expressão que Jesus usou para bem-aventuranças do Sermão do Monte. Este abençoado aqui não é uma mera felicidade de uma vida despreocupada ou com poucas lutas, poucos conflitos, não. A ideia desse Macários aqui é uma profunda alegria, é uma satisfação interior, é uma alegria que somente o próprio Deus pode proporcionar na vida dos seus filhos. E o que ele está dizendo é que estas pessoas, elas de fato são abençoadas, elas desfrutarão desta alegria no seu interior, profunda, que só Deus pode realizar, quando na verdade elas suportam com perseverança as suas provações. Meus irmãos, eu estava lendo a história, deixe-me lembrar, porque isso fugiu daqui agora. Eu acho que é Maria Durante. Ela era uma jovem de 14 anos. O seu irmão, ou era o seu pai, era um pastor de uma igreja. E ela foi acusada de uma fé huguenote. Os huguenotes eram protestantes em séculos passados, reformados. E na França, onde ela morava, onde ela vivia, tais pessoas não podiam abraçar esta fé huguenote, esta fé reformada. E ela tinha 14 anos, uma menina muito bonita, com todo um futuro pela frente. E conta que ela foi presa, e ao ser presa com 14 anos, tentaram dissuadi-las a abrir mão da sua fé. Olha, eles não tentaram violentá-la, não bateram nela, nada. A única coisa que disseram assim, olha, desista dessa fé em Cristo. Desista e volta para sua casa. E o que é que ela fez? Ela não desistiu. Ela foi colocada em uma prisão. Esta prisão ficava, na verdade era uma cela que ficava à beira do mar. Ela foi colocada ali com umas 38 mulheres. Tudo que ela precisava fazer era abrir mão da sua fé e voltar para sua casa. A Maria Durante passou ali, meus irmãos, 38 anos em uma cela de prisão. Conta-se que existia uma outra menina que entrou lá com 8 anos e passou, parece que 41 anos lá dentro. E essa Maria Durante, ela se tornou uma grande líder no meio daquelas mulheres. Conta que a cela só tinha um espaçozinho de 1,80 m no céu, assim em cima, que chovia um pouco, nevava, dependendo, entrava um pouquinho de sol, e um buraco embaixo, onde os homens colocavam a comida para elas. E só. 38 anos. E conta-se que, acabado aquilo, depois de 38 anos ela foi liberta, voltou para sua casa. E quando entraram lá naquela prisão, havia uma inscrição feita por aquelas mulheres, na língua francesa, mas que significava resistir. Poderíamos pensar
na nossa língua algo talvez como perseverar, resistir. Tiago, ele diz que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. É aquele que vai resistindo, é aquele que vai perseverando e perseverando. Em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio ao frio, à fome, ao luto, em meio a tudo, ele continua, em meio às provações, ele continua. Sabe por quê? Porque depois que esta fé é provada, ele receberá a coroa da vida. Aqui é uma referência à vida eterna. E todos os deleites e prazeres desta vida eterna que Deus prometeu àqueles que o amam. Mas eu quero lhe atentar para algo para você não me entender errado. A perseverança atesta a aprovação de Deus, pois evidencia a vida eterna. Entenda, não é por causa da perseverança que você vai ser salvo, mas você vai perseverar como evidência da salvação que Cristo já te confiou. Por isso, Tiago conclui este momento falando de como abençoados são aqueles que vão perseverar em meio às provações. Quer na riqueza, quer na pobreza, perseverem, porque existe uma recompensa na glória que está destinada a todos aqueles que amam a Deus. Queria concluir, irmãos, esta mensagem esta noite, porque nós precisamos aprender a lidar melhor com as provações em nossa vida. Um cristão genuíno não é alguém que professa a sua fé em Cristo e que vive uma vida totalmente diferente desta fé que professa. Aquele que professa uma fé genuína em Cristo sabe as implicações das provações em sua vida. Por isso ele se alegra nelas. Por isso ele ora por sabedoria. Por isso esses irmãos superam a pobreza ou a riqueza, porque dependem de Deus, e existe uma glória eterna reservada para eles. Nós não podemos, irmãos, ter a nossa fé danificada pelas aflições, pelas provações. Muito pelo contrário, estas coisas são benefícios gloriosos para as nossas vidas. E eu quero concluir fazendo um exercício, para que vocês apliquem este exercício também em suas vidas. Quando eu olho para a minha vida e para a minha caminhada, nesses meus 35 anos de vida, eu me lembro que na verdade foram especialmente nas experiências mais dolorosas, nas experiências mais desoladoras da minha alma, foi nos momentos de maior dor, talvez, que eu cresci espiritualmente. Olhe também para a sua vida. Olha para tudo que você passou. Veja o quanto você amadureceu enquanto buscava e perseguia ser feliz. E observe o quanto você cresceu e amadureceu em meio às dificuldades, sofrimento, as provações. Ao final desse exercício você verá, e chegaremos à mesma conclusão,
que é nas provações que experimentamos o crescimento, que nós não poderíamos experimentar de outra maneira, a não ser por meio das provações. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é encorajador para a minha vida e para a sua vida. Que o bom Deus aplique esta palavra aos nossos corações e nos ajude a ter a nossa fé testada em meio às provações e sermos aprovados para a sua glória. Próxima semana, a nossa fé será testada em meio às tentações. E é sobre isso que falaremos na próxima semana. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar.